Ótimo, estamos ao vivo. Vamos esperar para ver quem é que vai chegar. Quem que vai chegar primeiro? Será que vamos ter presentes para quem chegar primeiro? Vamos colocar aqui já o nome da live, né? Vamos lá. Cansei de ser trouxa. Eita, nós. Ah, legal, gente. Legal. Cansei de ser trouxa. Vou ter que explicar isso daqui, viu? Vou ter que explicar o nome dessa live. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, né? Vamos lá. Só enquanto eu coloco isso daqui, esperar mais uns minutinhos, que o Instagram tá fazendo a parte dele de avisar mais a galera aqui que a gente tá ao vivo. Ao vivo. Boa noite, Ana. Boa noite, Júlio. Boa noite, Sidney. Quem mais? Aqui, o Wagner. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que tem homens aqui também, né? Porque aí a gente vai falando para vocês também. Põe os óculos, porque senão a tia não enxerga. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos dar início à nossa live. E que eu coloquei, quando eu coloquei esse nome, cansei de ser trouxa, e aí, né, já veio o pessoal o pessoal lá de plantão falando assim, gente, mas que nome é esse de live? Por que você deu esse nome? Gente, o cansei de ser trouxa não é um xingamento e muito menos pejorativo, não é nada disso. Mas é um mantra que toda mulher fala quando ela sai de um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo. Ela diz assim: basta, tchau, cansei de ser trouxa. E eu trouxe isso para a gente poder falar, trouxe esse tema para a gente falar hoje, né? Mas antes de mais nada, para quem não me conhece, para quem está aqui e ainda não me conhece, vi que tem alguns seguidores aí, mas as pessoas vão chegando, né? Meu nome é Helene Dourado, eu sou a cabecinha pensante aqui da Resolvidaça, sou psicanalista e sou sexóloga. E eu atuo aí como terapeuta de mulheres, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos começar. Quando vocês viram aí, né, gente, recentemente, várias famosas saindo de relacionamentos, umas já tinham saído, né, que é o caso da Nayara e tudo mais, mas não tinham conseguido sair de fato, né? E também tem o caso da Ana Hickman, que foi o que puxou muitas mulheres por aí, tanto mulheres famosas como outras não, mas tá abrindo a cabeça dessas mulheres. E aqui, para os homens que estão aqui, em primeiro lugar, tá, gente? Eu não odeio homens, tá? Pelo contrário, eu sou filha de um, eu sempre falo isso, eu sou filha de um, sou irmã de outro, tia de outro, sou casada com um homem. Então, assim, eu não odeio homens, né? Então, a gente, para deixar bem claro aí, antes que venha algum hater aí pra gente lidar. Mas a questão toda é assim, quando a Ana Hickman puxou, naquele momento, eu até fiz uma live sobre isso daí também, naquele momento em que a Ana estava falando com a gente, falando para redes nacional e tudo mais, tinha muitas outras mulheres passando por isso, né? E essas mulheres depois vieram lá Nayara Azevedo, aí depois esses dias veio também, esqueci o nome da moça, mas tudo bem, depois a Ellen Gazzaroli também me parece que teve algum problema também. Então, enfim, tem várias mulheres mostrando isso pra gente, né? Trazendo tudo isso para mostrar pra gente que o mundo que a gente viveu, o mundo que a gente conheceu como termos de relacionamento, ele não existe mais, né? Muitas mulheres passaram por relacionamentos abusivos e estão passando até hoje. Mas aqui eu quero falar mais para aquela que saiu de um relacionamento abusivo, né? Para aquela que saiu, para aquela que está tentando reconhecer o relacionamento onde ela está, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas para essa que saiu, como que eu vou me relacionar de novo com tudo que eu passei? Como que eu vou me relacionar com um homem daqui pra frente, sabendo tudo que eu passei? E se eu passar de novo? Esse é o medo dessa mulher, né? E é o que eu vou ser repetitiva aqui algumas vezes, porque assim, o modelo de relação que a gente chegou conhecendo nesse mundo, ele não existe mais.
Ele é uma outra situação agora. Hoje a gente reconhece, as coisas têm nome, a gente reconhece quando é um relacionamento abusivo, quando é um relacionamento que você está sofrendo violência psicológica, que a violência não é só a física, né? A patrimonial, psicológica e tudo mais, ofensa moral. A gente poderia falar várias aí a noite inteira sobre isso. Mas a questão toda aqui é trazer essa consciência, né, para essa mulher que está em um relacionamento e que ainda não consegue sair, mas para aquela que já saiu, como que ela vai se relacionar de novo, né? Qual modelo de relacionamento essa mulher tem para que ela consiga ter um relacionamento assim saudável, um relacionamento bom? Qual é o modelo de relacionamento que ela tem? É aquele lá abusivo? Ou o relacionamento da mãe dela? Ou o relacionamento das tias, das mulheres que circulam na vida dela, né? Quando a gente fala dessa questão da violência e tudo mais, a gente pensa, infelizmente, a gente só pensa que a violência é física, né, gente? E, infelizmente não é, né? Tá aí a violência patrimonial escancarada aí pra gente entender tudo isso. Mas aqui eu não vou falar disso, tá, gente? É que eu me empolgo quando eu falo desse assunto, tá? Eu me empolgo legal. E a minha intenção aqui é trazer para a psicanálise. E aí eu vou falar para vocês sobre por que a gente fala muito da psicanálise. Para não me perder aqui, eu anotei algumas coisas, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, e é bom que tem homens aqui pra gente falar sobre isso aí também, a gente pensa que é só mulher que passa pelo relacionamento abusivo, mas homens também passam, tá? Homens e mulheres passam por relacionamentos abusivos. A questão é que todos nós fomos gerados e fomos criados num ambiente machista, num ambiente inóspito, um ambiente. Nossa, inóspito agora foi boa, né? É um ambiente assim, totalmente machista. Então, assim, quando esse cara vem para um relacionamento, ou essa mulher vai com a consciência machista dela, a gente não sabe até onde aquilo é normal e até onde aquilo é permitido, até onde aquilo que não é, não, aqui não funciona, aqui não vai dar certo, aqui você não vai se criar. A gente não sabe, porque fomos criados dessa forma, né? Como reconhecer que eu estou num relacionamento abusivo? Tem várias formas de você reconhecer que está num relacionamento abusivo. E aí eu vou falar assim, o que você permite, né, que faça? Porque às vezes você pode passar uma vergonha na frente de um parente, na frente da sua mãe, ou dos seus pais, inclusive, na frente das suas irmãs, primas, dos seus parentes. E você que achar, tava nervoso, aquilo ali, não, ele não é assim. É que aquele dia ele estava nervoso, aquele dia de manhã a gente já tinha discutido, de manhã a gente não estava muito bem. Então, às vezes não, por muitas vezes, a gente passa uma maquiagem para o que a gente realmente quer viver, passa por essa maquiagem e deixa lá embaixo, aqui, né, na outra camada, aquilo que a gente já está de fato vivendo, né? E passa essa maquiagem aí pra gente falar assim, não, mas aquele dia a gente brigou porque eu não estava muito bem também, a gente já tinha discutido, né? Aí eu fico perguntando assim, quem é que tá enganando quem aqui, né? Quem é que tá enganando quem? E essas brigas constantes, assim, né? Quando a gente percebe, como perceber se estou num relacionamento abusivo, talvez essa mulher reconheça que ela esteja num relacionamento abusivo justamente por ter brigas constantes, mas ela não consegue perceber que dentro dessa briga, dentro dessa fala machista, ou que seja uma fala severa ali naquele momento, ela percebe que aquilo é uma situação violenta. Então, com aquilo ela consegue lidar. Então, por exemplo, ela sabe que amanhã eu vou sair e eu sei que quando se eu chegar tarde ele vai falar, mas depois passa. É que nem criança quando apanha e depois esquece. Que na verdade a gente sabe que não esquece, né? Que senão não teria tanta gente hoje fazendo terapia, né? Mas enfim, voltando a falar dessa mulher, partindo do princípio que ela pensa que é só a violência física, que a pessoa vai passar por isso e vai passar e tá tudo bem, ela não consegue reconhecer nesse relacionamento a violência psicológica. E aí é onde o bicho pega. Porque quando uma mulher está assim, nessa violência psicológica,
essa mulher, ela começa, a imunidade dela cai assim drasticamente, tá? Ela começa a ter gripes com frequência, ela começa a ter dores que surgem assim do nada, dores emocionais, né? Ela começa a ter, ficar doente com frequência, né? Ter enxaquecas e tudo mais. E tudo isso é fruto de uma violência psicológica que ela tá passando por esse relacionamento que é ruim, né? Então, quando eu falo assim, a diferença, falando em diferença de relacionamentos abusivos e relacionamentos ruins, ocorre o seguinte: o relacionamento ruim é aquele que o homem ou a mulher, né, dependendo dessa situação e onde que estão esse problema todo, como eu falei que não é somente homens que são abusivos, mas mulheres também acontece. E às vezes assim, por acontecer isso e não reconhecer, só um instantinho, gente. Gente, eu não tô conseguindo assinar para ninguém que eu tirei o óculos, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos aqui. Boa noite. Então, quando essa mulher não consegue reconhecer que ela tá passando por um relacionamento abusivo, ela não consegue entender o que tá passando com ela fisicamente, pela saúde dela, pela saúde desse marido também, que às vezes também tá numa situação complicada. Ela não consegue. Vem problemas como insônia. Gente, que é coisa pior do que você não dormir. Não dormir direito porque você não sabe, você brigou, sabe que quando acordar vai brigar de novo. Olha só, né? E aí, essa diferença, voltando ao raciocínio aqui que eu tinha perdido um pouco, quando a gente fala dessa questão de relacionamentos ruins e relacionamento abusivo, o relacionamento ruim é quando esse homem que está nessa situação, ele percebe, poxa, eu acho que a minha esposa tem razão. É o machismo dele. Mas ele consegue entender ali, olha, eu acho que a minha esposa tem razão, eu acho que a minha esposa, eu acho que eu tô passando do limite mesmo, e aí ele vai buscar ajuda. Então, quando isso acontece, eu entendo que é um relacionamento abusivo até então, mas que ele pode melhorar, então ele passa a ser um relacionamento ruim, porque esse homem ele vai buscar ajuda. E no caso da mulher é a mesma coisa, só que, pela minha experiência, né, pelo que eu, como terapeuta, aqui de mulheres, o que mais vem são casos abusivos por parte de homens. Infelizmente. E aí tem aquela coisa da agressão física e tudo mais, né? Então, como tentar entender por que eu estou nesse relacionamento abusivo, por que eu estou nessa relação que só me maltrata, quais são os meus valores? A mulher, ela perde, ela não lembra nem os valores dela. Quando a mulher chega no consultório, que eu pergunto assim, entre outras coisas, mas uma das perguntas que eu mais faço é: quais são os seus valores? Você conhece? As mulheres não sabem responder quais são os valores dela. Ela não consegue reconhecer, né? Isso, às vezes, ela nem conseguia reconhecer isso até antes do relacionamento. Mas imagine passando por um relacionamento assim, dessa forma, né? Então, como reconhecer se estou no relacionamento abusivo? Basta entender que o que você está passando neste momento, por exemplo, e que você acha que o relacionamento não deveria ser assim. Ele grita com você, ele te expõe na frente de outras pessoas. Isso é um assédio moral, isso é uma ofensa, isso aliás, passa da ofensa, na verdade, né? Como que ele trata as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são mais próximas de você, parentes, irmãs, mãe, como que ele trata? Então, tem uma série de situações que você pode reconhecer como relacionamento abusivo, mas tem uma linha muito fininha ali que às vezes a gente acha que é normal. Porque assim, meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso, e eles viveram 45 anos juntos, né? Quem já não ouviu isso? Ah, eles se dão super bem, meus pais se deram super bem. Então, assim, será mesmo? Será que não foi por conta do comodismo? Porque hoje a gente sabe que se a situação não tá boa, o casamento termina. E não é que aqui eu sou a favor da separação, pelo amor de Deus, não vão pensar isso, tá? Mas eu sou a favor da vida. Eu sou a favor de que ninguém passe pela solidão a dois, dentro de casa, ali juntos, né? Sou a favor de que as pessoas tenham vida e não só sobrevivam por estar num relacionamento,
né? Então, tentar buscar ajuda, saber, fazer terapia, né? É isso que a gente propaga aqui, das pessoas tentarem se conhecer o máximo possível. Essa questão de brigas constantes também, né? Como eu falei, às vezes é só por conta da briga, você não vai falar assim, ah, deixa quieto, amanhã vai brigar de novo e depois passa, né? Mas é o que você tolera, né? É o que você tolera. E quais são os pontos, assim, que a gente pode ter aí um ponto de atenção nesses relacionamentos, além das brigas constantes, né? Eu até enumerei alguns aqui, eu vou falar para vocês, essa questão da sutileza, né? Perceber como que se ele afasta você da sua família, se ele afasta você das suas amigas, porque geralmente essas pessoas que ele afasta você são pessoas que não gostam dele. Pode ter certeza que ele vai falar isso para você, olha, é, eu não gosto que você fique com essa sua amiga, porque você vê, ela nem gosta de mim. No mínimo, essa amiga percebeu alguma coisa e ele não quer que você fique perto dela, para que você não seja contaminada por ela, porque é exatamente assim que eles falam, né? Então, prestar atenção nessa questão da família, das amigas e tal, tal, tal. Reconhecer né, isso no relacionamento é um começo assim para você começar a entender o que eu estou passando, eu mereço isso. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Foi para isso que eu comecei a me relacionar com essa pessoa, porque no começo era tudo maravilhoso. Desculpa, gente. Por que que agora não tá tão maravilhoso assim? Por que que agora tá esquisito? Por que que agora ele é arrogante? Por que que agora ele briga comigo? Por que que agora está acontecendo dessa forma? O que foi que eu fiz? Porque geralmente é isso que a mulher pensa. O que foi que eu fiz? Na verdade, não foi o que você fez, ou deixou de fazer. Foi uma coisa que já tá ali com você há bastante tempo, que é a forma de se relacionar, né? Que a gente não tem essa questão a gente não aprendeu a se relacionar, a gente não foi ensinada a se relacionar, da mesma forma como a gente não foi ensinada a ter, como é que se diz, uma vida íntima com o parceiro. Poucas mulheres na minha idade, com 53 anos, mulheres que estão aqui, que me seguem, que me acompanham aqui, são mulheres que estão acima dos seus 35, 40, 45, 55 anos, que nenhuma de nós, pai, mãe, ensinou a se relacionar. É tipo, te vira, casou, te vira, e passei por isso, você vai passar também. E aí, a gente acaba aceitando tudo que vem pela frente, né? E aí, como que essa mulher, quando ela reconhecendo que está no relacionamento abusivo e que graças a Deus ela consegue sair, o que ela vai pensar? Agora eu não vou me relacionar mais com nenhum homem? Não vou me relacionar mais? Como que vai ser daqui pra frente? Ela passa a ter desconfiança até da sombra dela, né? Tem mulheres que ficam marcadas para sempre mesmo, no sentido de depender de medicamentos para sempre, de depender de terapias, assim, constantes. Tem mulheres que a vida realmente marca, né? Relacionamentos ruins marcam a vida dessa mulher. Então, o que acontece? Ela fica, mas assim, tem mulheres que conseguem sair, como eu falei, e ela fica pensando assim, como que eu vou me relacionar de novo? E aí, gente, é que eu falo da importância dela ir lá, a importância da psicanálise nesse sentido, dela voltar, né? Para ela voltar lá no passado mesmo, de quando ela, na adolescência, o primeiro namoradinho, entender como foi desde esse primeiro namoradinho, as pessoas, os parceiros que ela teve ao longo da vida, ela tentar entender como foi que ela se comportou, como que foram esses relacionamentos, mas principalmente, o que essa mulher lembra de relacionamento do pai e da mãe dela, porque isso diz muita coisa, mas muita coisa mesmo, para tudo que você está vivendo hoje, ou para tudo que você viveu nesse relacionamento que você passou, um relacionamento abusivo e que agora você não sabe mais como se relacionar, como se você tivesse perdido o jeito de se relacionar, né? E sabendo disso, sabendo, indo lá nesse que eu chamo de cômodo emocional, que é a infância, né? A gente sempre vai ter um pezinho lá, gente, não adianta, tudo tá lá. Então eu sempre coloco assim que é o nosso cômodo emocional, né? De onde vem todas as nossas
de todas as nossas lições ali, né? Das nossas crenças estruturais e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre isso, eu peço para essas mulheres fazerem essa. A gente faz juntas, na verdade, né, na sessão de terapia, não é uma regressão, tá, gente? Mas a gente vai fuçando mesmo o passado dessa mulher para tentar entender como que ela se relacionou a primeira vez e como que era o relacionamento dos pais dela. E tem muitas respostas, muitas respostas. E aí sim, essa mulher, a partir disso, ela consegue entender uma forma de relacionar, a forma que ela tem de relacionamento, para que ela não atraia mais relacionamentos ruins ou relacionamentos abusivos e principalmente não repita ciclos, né? Que é o que acontece bastante. Muita gente fala pejorativamente de dedo podre, né, gente? Mas não é dedo podre, é uma repetição de ciclo lascada, porque a gente não sabe como tem como se relacionar. Não tem uma cartilha, não tem isso, não tem aquilo. Eu só posso me relacionar bem com alguém se eu tiver autoconhecimento. Às vezes eu não tenho, às vezes eu vou viver por viver, vou aprender com aquela pessoa e a gente não aprende muita coisa. A gente vai aprender que, olha, vai ser assim, porque comigo é assim, a mulher fica com medo de falar assim, olha, eu não gosto, eu prefiro que seja do meu jeito, não tem esse diálogo, e aí acontece onde a mulher vai passando por isso, o homem também vai passando por isso, mas infelizmente acaba sempre sobrando para a mulher, né? E aí, uma outra coisinha que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão da repetição de ciclos, que não é só a repetição de ciclos, né, de sentimentos e de relacionamento, né. É, muitos desses relacionamentos abusivos, a primeira coisa que acontece, a gente percebe, assim, quando ele tá, assim, indo ladeira abaixo, é que uma das principais coisas que acontece no relacionamento ruim, no relacionamento abusivo, é quando o casal ele vai perdendo o interesse na intimidade. Por que que isso acontece? Porque assim, pensa comigo, um cara que tá ali nesse relacionamento com essa mulher e que tá todo dia ele incomodando, tá todo dia brigando com essa mulher, ofendendo, tal, 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 essa mulher não vai querer ter intimidade com ele. Ela não quer, ela não vai ter interesse nenhum. Quem é que gostaria, né? E aí a primeira coisa que vai para a intimidade. E às vezes não, né, gente? Muitas vezes essa intimidade é uma intimidade forçada. E aí a gente vê uma outra violência. E essa mulher acaba passando por isso. Então, assim, tem muitas nuances aí, tem muitas coisas que a mulher pode passar dentro de um relacionamento ruim e que ela sequer sabe que ela está passando, que isso tem nome, que é abuso. Ela não sabe disso. Por isso que é importante essa mulher ter essa noção. Aqui está dentro de um relacionamento abusivo que desconfia. Se você já desconfia, provavelmente você está. Tá? Mas se você já saiu desse relacionamento, não fique com medo de se relacionar de novo. Porque há um caminho. Você não vai deixar de se apaixonar e de viver uma vida, uma vida bem, assim, com uma pessoa do lado. Porque tem muitos homens bons também. Na vida não é só homem ruim, não. Eu não achei um que é bom, graças a Deus, né? Então, assim, a gente vai se ajeitando. É possível, sim, ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, mesmo que você já tenha passado por um relacionamento abusivo, o que eu sinto muito. Mas é possível. Eu não vou me estender muito nessa live e eu vou deixar alguns recadinhos. Mas antes de tudo, eu vou falar que amanhã a gente vai ter uma outra live falando de autoconhecimento, de relacionamento mesmo ali. Como que a mulher dos 20 anos, 35, 55 anos, como que essa mulher aprendeu a se relacionar a partir do modelo de relacionamento que ela tem, de pai, de mãe, de família, como que ela traz esse relacionamento para a sociedade, como que ela escolhe esses parceiros. A gente vai falar sobre isso amanhã, vai ser uma live riquíssima, vai ser muito, muito boa mesmo. Não perca, já avisa as amigas aí, os amigos também para virem assistir, se você achar que vale a pena, porque então, olha, me ajuda, vai, vem comigo, me ajuda. Essa semana eu deixei essa semana não, né, gente? Hoje é terça, então foi ontem que eu coloquei um recadinho lá no Stories, e eu coloquei um recadinho assim. Eu falando para mim mesma hoje de manhã. Chega de resiliência, tá? É hora de botar o clitóris na mesa, dar os meus pulos e resolver as coisas.
Por que que eu falei isso? Porque tem muitas mulheres, das mulheres que eu atendo, que hoje, graças a Deus, saíram de relacionamentos assim. E elas ainda estão nesse período de recém-saída de um relacionamento abusivo e para seguir uma nova vida daqui para frente. Ela acha que a vida dela acabou, que a vida amorosa dela acabou, e não. Tem uma vida aí pela frente. Por isso que eu falei, chega, ela já passou por isso, chega dessa resiliência toda, é hora de botar o clitóris ali na mesa e falar assim, não vou dar meus pulos, vou me cuidar, vou cuidar do meu emocional, né, do meu mental e vou me relacionar de novo. E agora vai ser muito diferente, vai ser muito mais gostoso, muito mais prazeroso, vai ser sim, de fato, um relacionamento saudável. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma, com alguma informação. E amanhã nessa live a gente vai falar dessa capacidade da mulher, né? Dessa capacidade dessa mulher de 20 anos, da mulher de 35 anos, da mulher de 55 anos, como que mulheres nessa faixa, tá? Nessa faixa de idade, como que elas se relacionam, o que elas esperam de um relacionamento. E quando acontece um relacionamento abusivo, como que elas saem, conseguem identificar e sair, né? Porque são muitas histórias mesmo. Bom, eu espero ter passado para vocês alguma informação. Eu acredito que sim, vou ver se não ficou nada aqui. Não ficou nada. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã, ó, lembre-se, amanhã vai ter uma live super legal falando sobre as fases do relacionamento dessa mulher. Venham, porque vai estar assim, ó. É ouro em pó aqui, é uma terapia, uma verdadeira terapia aqui. Um beijo para vocês. Muito obrigada.